Boa noite pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e a mais um episódio do Rumo a Berlim. Desta vez estamos aqui para analisar as meias finais, duas partidas de futebol que na minha opinião deixaram muito a desejar, mas tiveram assim momentos de grande glória. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é, meus amigos, aqui estamos nós para analisar as meias finais do Europeu 2024. E sinceramente tínhamos duas partidas que prometiam muito, mas que na minha opinião ficaram assim um pouco aquém das expectativas. Mas já iremos lá. Vamos começar por analisar a partida que aconteceu no dia de ontem. Aliás, para vocês que estão a ver o vídeo, no dia de antes de ontem. E estamos a falar então do Espanha-França. Uma partida que enfrentava duas equipas claramente bastante diferentes. Por um lado tínhamos a melhor equipa da prova, e estamos a falar da Espanha, a equipa que tinha deslumbrado todos os adeptos do futebol, e por outro lado uma equipa que estava a desiludir, que embora tivesse passado na última ronda contra Portugal, até nem nessa partida, na minha opinião, mereceu passar. Uma França que estava a jogar muito pouco e que chegava assim a esta partida muito bem na defesa e muito mal no ataque. E volto a relembrar, era uma seleção que não tinha marcado qualquer golo de bola corrida. Apenas 2 autogolos e um penalti. E também várias marcações de grandes penalidades, levando assim a esta fase do torneio. No entanto, vamos assim primeiro analisar os 11 para perceber um pouco como é que estas equipas entraram em campo. Ora, Luís de la Fuente voltava a optar então por um sistema mais defensivo com um 4-2-3-1, pondo assim a Espanha a apostar tudo nos seus flancos, nos rapidíssimos Lamine Yamal e ainda Nico Williams. Já Deschamps voltava a montar uma França, na minha opinião, um bocadinho aqui desconexa e voltava a apostar num 4-3-3, desta vez com dois extremos bastante abertos, com Mbappé de um lado e Dembélé do outro, e apostando então em Kolo Muani. Mas faltava-lhe assim, na minha opinião, algum brilhantismo e garra no meio campo, pois voltava a apostar por Rabiot em detrimento de Camavinga, que na minha opinião era um erro e assim já o tinha dito no vídeo de prognósticos. Mas no entanto foi a França que entrou melhor na partida e logo a passagem do minuto 8, após uma excelente jogada individual de Mbappé na esquerda e um bom centro para a área, aparece assim Kolo Muani sozinho, sim, sozinho, praticamente sozinho, a elevar-se mais alto que os seus colegas de profissão e a cabecear assim para o fundo das redes, estabelecendo assim um 1-0 na partida. E tudo faria crer que iríamos ter uma grande partida de futebol, pois começámos aqui com um golo inicial nos primeiros 10 minutos e com uma França a tomar conta das ocorrências. No entanto, a Espanha ia bem, a dominar o meio campo e nos minutos seguintes a começar a criar jogadas de perigo. Jogadas de perigo essa que acabaram por materializar no primeiro golo da seleção espanhola, uma autêntica obra de arte de Lamine Yamal. Uma jogada iniciada no corredor central, mais caído para o lado direito, o jogador do Barcelona, aliás, o adolescente do Barcelona, com uma grande finta e um excelente remate a marcar um autêntico golaço e a pôr assim a igualdade no marcador. Igualdade essa no marcador que não levava assim muito tempo a ser quebrada, pois a Espanha, poucos minutos depois, acabaria mesmo por chegar ao 2-1. À passagem do minuto 25, Daniel Olmo, e quem senão, voltava a recuperar uma bola na cabeça da área e com uma boa finta e drible entrava na mesma e com um remate cruzado via assim Koundé meter a bola no fundo das redes, estabelecendo assim a reviravolta no marcador para a equipa da Espanha em apenas 4 minutos. Sim, porque o gol de Lamine Yamal tinha sido aos 21 e assim sentíamos então uma Espanha na liderança do marcador. E para nós, adeptos do futebol, estava a ser um espetáculo fantástico. Em 25 minutos tínhamos 3 golos. E o que é que todos nós esperávamos? Uma grande partida de futebol com muitos golos. Exatamente o que é que vimos? O oposto. Vimos um jogo muito aborrecido, onde a Espanha pôs claramente água na fervura, acabou por ralentizar o jogo, acabou por descer linhas, jogar um jogo muito morto, muito parado, sem objetividade e a não ser um ou outro remate de longe de Lamine Yamal de fora da área, que não mais foi à baliza, e depois na segunda parte também uma ou duas incursões de Mbappé pela esquerda e com remates que também não foram à baliza. Foi um jogo muito aborrecido de se ver e sinceramente um jogo muito penoso, nem parecia que estávamos a ver a seleção da Espanha. Na minha opinião, um jogo muito pouco conseguido por parte dos pupilos de la Fuente, mas na minha opinião também culpa do selecionador. E o que dizer então de Deschamps e da sua França? Uma vez mais tardou demasiado tempo a pôr assim alterações em campo e quando pôs, por exemplo, Barcola, um autêntico avião em termos físicos e de qualidade técnica, acabou por revolucionar o jogo, um bocadinho a imagem do que já tinha acontecido com Dembélé frente a Portugal, mas desta vez a França não mereceu ganhar, a França não mereceu sequer empatar, foi um jogo muito aborrecido, em que acabaria por chegar ao final da partida com este resultado, um 2-1, numa partida que prometeu muito nos primeiros 25 minutos, mas que acabou por aborrecer imenso nos restantes.
Ora, e quando olhamos aqui para as estatísticas vemos isso mesmo. Embora a Espanha tenha tido mais posse de bola com 57%, teve apenas 12 ações na área adversária contra 29 da equipa francesa, tendo efetuado 6 remates contra 9 dos franceses, sendo que apenas 2 remates enquadrados para a Espanha e 3 para a equipa da França. E vejam aqui nos expected goals, a equipa da Espanha chega ao final da partida com 0.7 e 2 golos marcados. E isso mostra bem, na minha opinião, o jogo pobre desta seleção da Espanha, que eu esperava muito mais, principalmente contra uma França que também não procurou jogar melhor futebol após ter marcado o gol inicial. Como eu disse anteriormente, à parte de 2 ou 3 incursões de Mbappé e Barcola, foi uma seleção francesa muito frouxa, muito débil e que sinceramente com este jogo efetuado não merecia passar de qualquer forma. E assim sendo, acho que a Espanha é um justo vencedor e chega assim à final. Temos assim encontrado o primeiro grande finalista e que merece, mas embora tenha sido um jogo que eu possa dizer foi emocionante no início, com a Espanha a dar a reviravolta no marcador e como tal a garantir a passagem, ficou muito aquém das expectativas de uma Espanha que prometia um futebol excelso, um futebol de maravilha, um futebol espetacular. Não foi isso que vimos, vimos uma Espanha bastante económica, mas que com merecimento próprio chega assim à final. Ora, e agora, na partida de hoje, ou seja, ontem para vocês, tínhamos então Países Baixos e Inglaterra, ou Holanda e Inglaterra, como eu gosto de dizer. E tínhamos então duas propostas de futebol bastante diferentes. Uma Holanda que até aqui tinha encantado e uma Inglaterra que até aqui tinha desiludido imenso. E tinha assim Gareth Southgate como o principal foco de atenção, pois ao fim e ao cabo já o disse várias vezes, acho que o selecionador inglês não está a fazer um bom trabalho e resultado disso mesmo é a grande fúria dos adeptos ingleses cada vez que a Inglaterra joga, criticam imenso assim o seu selecionador. E digo eu que vivo aqui e vejo isso bem, a energia no pub é sempre negativa quando toca a falar de Gareth Southgate, mas o mesmo decidiu apresentar assim algumas inovações no 11, mas uma vez mais bastante confusas, pois não se conseguiu chegar a perceber bem se estava a jogar num 4-2-3-1, num 4-3-3, com a linha de defesa de 5, acabou por alterar imensas vezes o modelo de jogo durante a partida, mas eu acho que não foi com uma ideia própria, mas sim vicissitudes da partida que o levaram a alterar, ou seja, a Inglaterra joga assim um fio de jogo e joga assim um pouco na crista da onda a ver o que é que vai dar, mas enfim, vamos então ver os 11 desta partida. Do lado da Holanda tínhamos então Ronald Koeman a entrar num 4-4-1-1 e no lado da Inglaterra, aqui nesta esquemática aparece um 3-4-2-1, mas ao fim e ao cabo, tal e qual como eu estava a dizer, é uma equipa de Gareth Southgate bastante confusa. Por um lado, a equipa da Holanda voltava a apostar nas mesmas armas que tinham resultado até agora, e estou a falar então na mobilidade de Xavi Simons e também de Memphis Depay. E a mobilidade dessa de Xavi Simons que acabaria por dar frutos, pois o mesmo acaba por roubar uma bola a Declan Rice e marca um autêntico golaço, um míssil, e que surpreende assim Jordan Pickford logo aos 7 minutos, marcando um dos melhores golos da prova. Um autêntico míssil que era um balde de água fria para os ingleses. E não nos podemos esquecer que esta Inglaterra entrou a perder contra a Eslováquia e acabou por marcar um golo faltando 15 segundos para o fim. Sofreu o golo com a Suíça faltando 15 minutos para o fim, acabando também por marcar o empate já perto do final e acabando por ganhar na marcação das grandes penalidades e uma vez mais numa partida decisiva entrava a perder, o que mostra assim o desnorte e desconcentração desta equipa de Gareth Southgate. No entanto, a equipa da Inglaterra parece que encontrou a sua identidade após sofrer o golo, mas desta vez, como o golo foi bastante inicial, vimos uma primeira parte da Inglaterra como ainda não tínhamos visto neste europeu, a dominar, a criar jogadas de perigo e a organizar-se taticamente bastante bem. Fruto disso mesmo foi a descida assim de posição de Bukayo Saka, que desceu mais para a posição quase de um carrileiro direito, dando mais liberdade a Phil Foden. Foi a autêntica estrela da primeira parte, com várias jogadas de perigo, podia ter marcado o golo até em duas situações, numa boa primeira jogada individual, que acaba por driblar quase todos os defesas da equipa holandesa e arrematar, e apenas Dumfries dentro já da baliza com o pé em cima da linha a evitar que a bola entrasse, que o árbitro teve que recorrer à tecnologia de golo para ver se a bola tinha entrado ou não, e ainda um grande remate a emular assim o golo de Lamine Yamal, mas desta vez a bola a bater no poste direito da baliza de Weghorst. Tivemos ainda uma situação de perigo por parte da equipa da Holanda, com um bom canto e um cabeceamento à trave de Dumfries, uma vez mais, um jogador aqui em evidência, mas um jogador que acabaria por deixar assim uma grande nódoa na partida, ao cometer uma grande penalidade sobre Harry Kane, à passagem do minuto 18, que o árbitro à primeira vez não viu, mas com o recurso do VAR acabou por assinalar. Harry Kane, chamado a marcar da marca dos 11 metros, estabelecia assim a igualdade aos 18 minutos. E todas aquelas jogadas que eu estava a descrever ocorreram depois, mas falei nelas para justificar uma Inglaterra que realmente jogou segundo o valor que apresenta na ficha de jogo, ou seja,
com os jogadores a render ao mais alto nível, à exceção de um ou outro elemento que não estiveram bem, como foi o caso de Declan Rice ou até mesmo de Jude Bellingham, que na minha opinião, nesta partida esteve algo apagado. Mas o que dizer então do Bukayo Saka, de Phil Foden ou até do próprio Harry Kane, que têm estado bastante apagados, à exceção de um ou outro lance ao longo deste europeu, mas na minha opinião fizeram uma excelente primeira parte. Excelente primeira parte essa que já não teve consequência na segunda parte e vimos outra vez uma Inglaterra bastante frouxa, a jogar a espaços, mas também não vimos uma Holanda melhor. Uma Holanda que tentou uma ou outra jogada por Xavi Simons, praticamente remava sozinho contra a maré, pois nesta partida, para além de Depay se ter lesionado, Gakpo decidiu estar assim ausente, presente em corpo mas ausente em espírito, pois o mesmo não lutava pelas bolas, 2 ou 3 dribles inconsequentes e assim sendo, tudo previa que teríamos novamente um novo prolongamento ou eventualmente até decidir isto na marca das grandes penalidades. E quando, já perto do final, eu vi Gareth Southgate tirar de campo Phil Foden e também Harry Kane para pôr Watkins e para pôr ainda Cole Palmer, eu pensei, está tudo perdido, agora que a Inglaterra vai assim por água abaixo, mas não foi isso que vimos. Vimos um autêntico milagre. Cole Palmer iniciou a jogada, faz o passe para Watkins e este, com uma grande dribla de corpo e uma recepção orientada, acaba por depois fazer desferir um remate cruzado que não dá qualquer hipótese a Weghorst e aos 90 minutos punha assim a Inglaterra na liderança do marcador. Liderança do marcador que estaria assim até o final da partida e assim sendo a Inglaterra vai marcar presença na final. Mas desta vez, na minha opinião, bem merecido, pois a primeira parte que a Inglaterra fez é aquilo que a gente está à espera quando olha para os nomes na ficha de jogo. Bom jogo de futebol, espetáculo e jogadas ofensivas, e não uma equipa frouxa, morta e amorfa como vimos na segunda parte. Mas enfim, as estatísticas mostram-nos isso mesmo, como podemos ver aqui a Inglaterra a dominar em todas as linhas, com 59% de posse de bola, 19 ações na área adversária contra apenas 11 dos holandeses, 9 remates contra 7, dos quais 5 contra 2 nos remates enquadrados. E isto sim, não é assim uma Inglaterra brilhante, que tenha deslumbrado os adeptos do futebol, mas é uma Inglaterra bastante melhor do que aquela que tínhamos visto até agora neste campeonato europeu. E assim sendo, tal e qual como a Espanha que fez um jogo económico, na minha opinião a Inglaterra não só ganhou, como merece estar assim presente na final do próximo domingo. Ora, e agora vamos dar então as menções honrosas das partidas das meias finais. E agora vamos começar então pela equipa da jornada. E é assim, como é lógico, só posso dar a equipa da jornada a uma equipa que tenha passado à próxima fase. Mas também as equipas que ficaram pelo caminho desta vez não me encantaram, como já aconteceu noutras fases. E aqui posso ser um pouco polémico, mas vou dar assim a minha menção honrosa à equipa da jornada, à equipa da Inglaterra, como já devem ter percebido. É assim, porque é que eu vou dar à Inglaterra? É muito simples. A seleção da Espanha, na minha opinião, até joga um bom futebol e joga um futebol bem mais atrativo que o da Inglaterra, mas não gostei da proposta de jogo, não gostei da forma como a equipa apresentou-se na segunda parte, com várias quesílias, vários momentos mortos no chão, a queimar tempo, ou várias jogadas que não é a forma de jogar da Espanha e pareceu-me um bocadinho uma equipa dispersa em campo, não sei se já a contar com jogar a final e a poupar os seus jogadores, mas acho isso complicado, pois ainda o jogo estava bastante em aberto, com um 2-1 no marcador, não pode estar a poupar esforços, e não é que a equipa da França tivesse a criar assim um perigo excelso, mas a qualquer momento, Barcola, Dembélé, Mbappé podiam ter chegado ao empate se estivessem afinados, que não era o caso, e como tal a Espanha talvez se sentisse confortável, também acho que não seja o caso, mas acho que a Espanha sinceramente desiludiu-me. E assim sendo, a outra equipa era a Inglaterra, uma Inglaterra que eu estava à espera que me voltasse a desiludir, no entanto surpreendeu-me pela positiva. Já o disse anteriormente, fez uma excelente primeira parte, subjugou a equipa da Holanda, na minha opinião uma equipa que jogava melhor futebol e não conseguiu jogar graças também aos esforços do meio campo da Inglaterra, com Maino ali a dominar o meio campo e a estar em grande evidência, por exemplo, e mais tarde com outros jogadores que acabaram por entrar como Cole Palmer a fazer também uma excelente exibição, mas principalmente pelo grande desempenho quer de Phil Foden, quer de Harry Kane, quer de Bukayo Saka. Uma Inglaterra que parece estar de volta aos melhores dias e assim sendo, na minha opinião, foi a melhor equipa da jornada. Ora e agora, vamos então ver quem é o MVP da jornada e aqui vou voltar a ser polémico. Na minha opinião, não foi Lamine Yamal, como vocês poderiam estar à espera, foi um jogador inglês, mas também não foi nem Phil Foden, nem Maino, nem Harry Kane, foi assim Watkins, o jogador que marcou o gol da vitória após 1 minuto de estar em campo. Pois ao fim e ao cabo, se marcas um gol e metes a tua equipa na final, tens de ser considerado o melhor jogador da jornada. Não o melhor jogador da jornada, porque aqui trata-se de entregar o MVP, ou seja, o jogador mais valioso. Mas claramente não foi o melhor jogador em campo, como já disse anteriormente. Maino fez uma partida fantástica e Phil Foden igualmente, com grandes momentos de brilhantismo, grandes jogadas individuais e foi claramente o jogador inglês que mais lutou. Mas trata-se aqui de avaliar o jogador que foi assim mais preponderante na vitória da sua equipa e não poderia ser outro senão Watkins,
porque não foi apenas estar ali para encostar, foi uma autêntica excelente desmarcação, recepção orientada, remate cruzado, algo não é assim muito fácil de fazer, na posição em que o mesmo estava, bastante longe ainda da baliza, sem ângulo e acabadinho de entrar sem ritmo de jogo. E assim sendo, na minha opinião, o Watkins leva aqui o prémio merecido de MVP da jornada. Ora, e agora vamos então ao momento alto do vídeo e estamos a falar então do gol da jornada, e não podia ser outro senão o gol de Lamine Yamal, uma autêntica bomba que o jogador espanhol marcou, uma jogada que à partida não tinha grande perigo, vinha de um ressalto de Morata, e o jovem jogador do Barcelona acaba por receber a bola, ameaçando assim um ou dois dribles e depois acaba por desferir uma autêntica bomba, que é um remate assim em arco, em parábola, que acaba por entrar no ângulo superior direito da baliza do guarda-redes da França. Magna não teve qualquer hipótese e acabaria por sofrer aquele que é para mim um dos melhores gols da prova, a par da bicicleta de Jude Bellingham e do grande gol de Arda Güler, também bastante semelhante a este do jogador espanhol. Mas na minha opinião não há qualquer dúvida, dos gols marcados ontem, este Lamine Yamal é claramente um dos melhores gols da prova e o melhor gol do dia. E é assim temos então analisadas as duas partidas das meias finais e, como é lógico, temos encontrado os grandes finalistas da partida de domingo. Relembro, nesta competição não há assim terceiro e quarto lugar, e assim sendo só falta um jogo por disputar, que será no próximo domingo, dia 14 às 8 da noite, que enfrentará assim a seleção da Espanha contra a seleção da Inglaterra. Não vou falar aqui de quem é o favorito, pois como é lógico iria lançar um vídeo onde irei fazer a antevisão da grande final e onde irei fazer também uma análise mais detalhada das equipas, como é que as mesmas vão encaixar, e vou tentar explicar um pouco quais são as armas fortes da equipa da Espanha frente à equipa da Inglaterra e quais são as armas fortes da equipa da Inglaterra frente à equipa da Espanha, pois ao fim e ao cabo não se trata tanto do que é que estas equipas podem apresentar no papel, mas sim como é que estas duas equipas se vão encaixar em campo e o que é que os seus selecionadores podem aportar. Na minha opinião, não será assim tanto como muitas pessoas esperam e será mais dos intervenientes em campo, pois ao fim e ao cabo acho que a falta de experiência do lado do selecionador espanhol, aliada à incompetência do selecionador inglês, vamos ter então assim uma grande batalha entre os figurantes que vão estar dentro de campo. E assim não me vou alongar muito mais, eu vou ainda lançar um vídeo, como é lógico, onde também farei a antevisão da final da Copa América, que neste momento está a dar aqui o jogo Uruguai-Colômbia, que está a ser uma boa partida de futebol, e como tal vou então parar este vídeo, acabar de ver o jogo, para depois também poder comentá-lo mais tarde. É assim, espero que tenham gostado do vídeo. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e viva o futebol!